estética. Cresce a procura por clínicas visando o aperfeiçoamento da beleza. Só que é preciso muito cuidado com esse tema. Há 4 anos, essa estudante de nutrição queria mudar o visual, alisar o cabelo, mudar de cor. Não tinha muito dinheiro, por isso procurou um salão que fazia esse procedimento estético por um preço mais barato. O resultado, segundo ela, foi um desastre. Eu tentei fazer um alisamento, só que na época meu cabelo era muito grande e ia ficar muito caro. Aí procurei outros salões e acabei encontrando um que fez um alisamento no meu cabelo e ele caiu na segunda vez, aqui na parte da frente, caiu muito. Fiquei tentando disfarçar por muito tempo, nas fotos até parece que disfarça, mas pessoalmente era terrível. Mas a estudante aprendeu a lição. Eu nunca mais vou em salão que eu não conheço e que o cabelo a gente acha que pode fazer qualquer coisa, mas é muito frágil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou a 5ª edição do relatório de denúncias em serviços de interesse para a saúde, que são atividades que englobam serviços de assistência ao cidadão fora do contexto hospitalar ou clínico, mas que podem alterar ou influenciar o estado de saúde. O relatório revela que a maior parte das denúncias está relacionada a salões de beleza, centros de estética e estúdios de tatuagens. Das 285 denúncias recebidas em 2017, 66% são contra salões de beleza, clínicas de estética e estúdios de tatuagem. As irregularidades mais mencionadas nos salões de beleza são a falta de esterilização de utensílios, como alicates, espátulas e tesouras, falta de higiene e o uso de formol. Já em relação aos centros de estética, as principais queixas são relacionadas a profissionais sem qualificação e também a falta de esterilização de utensílios e de materiais. Essa tatuadora de Brasília está no mercado há 11 anos. Ela faz questão de seguir todos os requisitos de segurança exigidos pela Anvisa. Antes de começar a tatuar alguém, você prepara a pele. Então a gente usa, eu uso clorexidina, que é um sabonete para asepsia de pele, para preparar a área da tatuagem. E barreiras de contato, EPI, equipamento de proteção individual, a forma de descarte do material também bioinfectado, e instruir o cliente também como ele deve cuidar da tatuagem depois de sair do estúdio, O alerta está dado, é preciso realmente cuidado e, é claro, referência. O tráfico de drogas está cada vez maior. Se tem tráfico, tem consumo. É o que a gente comenta aqui diariamente. É impressionante como o tráfico cresceu. Não é diferente em Marília e na região. A dependência química, um desafio para todas as famílias. O nosso convidado para falar sobre esse tema, o psicólogo João Louro. E ele alerta, a porta de entrada geralmente é a bebida alcoólica. Boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui, dividir um pouco, essas angústias que vivemos, no nosso set terapêutico com o tratamento da dependência química. A dependência química, geralmente, a porta de entrada é uma droga legalizada, a bebida alcoólica? O álcool é a porta de entrada, não é o único, Hoje nós entendo que o uso das drogas ilícitas, elas estão voltadas à busca de uma felicidade, mas uma felicidade ilusória, temporária, que o indivíduo acha que aquilo pode melhorar e acaba se tornando dependente da substância. Quando ele faz o uso de álcool, ele estando isento do uso de outras drogas, estando limpo durante um período, ele fica mais vulnerável ao uso e, consequentemente, ele tem uma chance de recaída muito maior. Então, o álcool, ele é, sim, a porta de entrada das drogas ilícitas.
prevenção no momento em que vivemos uma crise familiar, uma crise na educação e uma crise de moralidade. E aí, doutor João? Zé Henrique, eu vejo assim, existe um aumento e está se tornando um problema grande de saúde pública o uso de substâncias ilícitas. São as drogas que fazem aumentar os acidentes, fazem aumentarem os acidentes de trânsito, são as drogas que estão desestruturando famílias, são as drogas que afastam o indivíduo da escola, afastam o indivíduo de profissões. As drogas, elas são responsáveis por essa desarticulação do meio social, principalmente a espiritualidade. O indivíduo, quando ele começa a beber, se sente culpado, se afasta da igreja, se afasta de um contexto de espiritualidade e acaba ainda mergulhado mais dentro dessa estrutura da droga que a gente vê hoje. Bem, e o tratamento, a tentativa de recuperação que tem que envolver toda a família. E aí? Sim, eu defendo isso há muito tempo. Não adianta você isolar o indivíduo em uma clínica, num hospital, por um período de anos, se a família não se tratar. A família é codependente, a família sofre as mesmas reações que o indivíduo sofre porque ama, ele só não faz uso da substância. Então o indivíduo vai ficar um ano dentro de uma instituição, dentro de um lugar se tratando, aí ele volta para dentro do seio da sua família que continua tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. A primeira reação que se tem com o indivíduo é culpar que não adiantou nada, que o tratamento foi em vão. Se não fazer um acompanhamento do indivíduo usuário e a família simultaneamente, para que os dois saiam no mesmo momento, eu acredito que nós vamos ainda sofrer com a questão das drogas. Hoje, eu tenho a felicidade de trabalhar hoje com a minha filha, psicóloga, a Ana Carolina, e nós dividimos essas tarefas. Quando eu trato o dependente químico, ela vai tratar a família. Quando ela trata a família, quando ela trata o dependente químico, eu procuro acompanhar a família, pelo menos quinzenalmente, para levar informação e para a gente trazer eles dentro de uma realidade melhor. A incidência das drogas entre os jovens está acontecendo cada vez mais cedo. É uma realidade? Sim. Há um tempo atrás, a gente ouvia dizer casos que se iniciavam, e nos meus relatos, nos relatos de atendimento, eu ouço que era aos 14 anos, aos 11 anos. E hoje eu já tenho atendimento que se inicia muito precocemente, aos 9 anos, aos 10 anos. Muito das situações em que os pais usam e as crianças nascem, às vezes, com a abstinência da substância que o pai faz uso, que a mãe faz uso. Então eu vejo, hoje, às vezes, a mãe é uma usuária de uma droga estimulante do sistema nervoso central, o crack ou a cocaína, e a criança nasce com a abstinência, ela tem que ser tratada a abstinência logo que nasce. Estou recebendo aqui uma informação. ONU, já que deste dia 26 é o Dia Internacional de Alerta contra as Drogas. ONU, a Organização das Nações Unidas, detecta pela primeira vez aumento do uso de drogas entre maiores de 50 anos de idade. O senhor comenta. Sim, nós já temos uma informação e já vimos que isso já vem acontecendo há mais tempo. Na fase em que o indivíduo vai se aposentar, ele fica frustrado, vive depressão, e aí ele fica com acesso mais fácil às drogas. A gente já observava que após os 60 anos, 50 anos, existia um aumento significativo do uso do álcool. E agora, consequentemente, nós vemos que está havendo um aumento de usuários de outras substâncias, como a cannabis sativa, como a cocaína, como o crack, muitas vezes. Eu tive o prazer e tive a honra de trabalhar com o pessoal na rua até fevereiro, e nós temos lá uma incidência muito grande de pessoas usuárias com uma média de 50 anos de idade, 54 anos de idade, com o crack sendo o segundo maior problema dentro desse grupo de pessoas. O álcool o primeiro e o segundo o crack, por consequência até do uso do álcool e a facilidade de preço e acesso à droga.
droga. Bem, o senhor é um profissional renomado da área da saúde aqui em Marília, na luta também contra as drogas para a recuperação dos dependentes. O comentário para quem está vivendo essa realidade. Tem um dependente, tem um familiar que está convivendo com essa situação. A dica, doutor João? Zé Henrique, não tem uma cartilha aonde você lê como você trata o dependente químico, porque é muito individualizado a reação de cada indivíduo, a estrutura de cada família. O importante é buscar ajuda, é reconhecer que não consegue lidar com a dependência, que está à mercê do sufoco da droga, da angústia da droga, que está à mercê das situações aonde passa a ser um escravo, né? Ele é adicto da droga. Então, ele reconhecendo isso, que a gente chama, ele passa por um período de pré-contemplação, que é a negação. Depois ele entra num período de contemplação, que é a aceitação do uso. Isso não quer dizer que ele ainda trate, ele vai tratar ainda depois de algum tempo. Então, reconhecer que ele precisa de ajuda é primordial. Para aqueles que conseguem sair, pelo menos naquele momento, do mundo das drogas, aí o desafio, todo dia é uma vitória, é um dia de vitória. É assim? Sim, é um dia de cada vez, né? Nós vivemos um dia de cada vez. Não podemos ser ansiosos, pensar muito lá na frente, porque eu não sei como eu vou reagir à abstinência ou à fissura de uma droga. Então eu tenho que viver, hoje eu consegui ficar isento do uso. Amanhã, eu não sei, amanhã eu vou acordar, vou ver como eu vou estar, vou ver as forças e as pessoas que estão à minha volta, se vão me motivar, e aí eu vou buscar para me manter sóbrio amanhã de novo. E assim a gente vai, um dia de cada vez. É um trabalho homeopático que deve acontecer. Mas é uma vitória. Quando ele conquista aquilo que ele deixa de usar, ou que não está fazendo uso há algum tempo, você consegue olhar, o olhar é diferente, o brilho no rosto é diferente, ele começa a ver a família de uma outra dinâmica, ele começa a conscientizar da sua espiritualidade de uma outra forma, ele começa a viver resgatando essa instituição, família que está tão degradada dentro da nossa estrutura social. E para as autoridades, vagas no sistema público de saúde para a recuperação dos dependentes. Esse também é um desafio muito sério, não, doutor João? É um desafio grande e há muito tempo nós não temos, né, esse recurso. Nós temos promessas de conseguir isso, conseguir aquilo, e a gente percebe que os locais estão, às vezes, na condição de depósitos, né? E não se faz o acompanhamento, o tratamento, não se dá continuidade, não se leva a sério a doença da dependência química. Então, existe essa defasagem. Se você me permite, Zé Henrique, eu entendo que, assim, hoje deveria ter nas escolas públicas, municipais, estaduais, uma condição permanente de levar o conhecimento do indivíduo sobre as doenças de saúde mental para a criança, para o jovem, para o adolescente. Você vê as escolas onde o PROERD funciona, quanto sucesso tem alcançado. Se isso acontecesse de uma maneira permanente, de uma maneira que fizesse parte do currículo, porque é parte da nossa realidade, se nós tivéssemos na escola assistentes sociais, psicólogos trabalhando não só para apontar o problema, mas visitando, acompanhando famílias com a dificuldade, o resultado nosso seria muito melhor. Muito séria essa questão. O governo lança mais uma campanha de utilidade pública. Confira qual. O excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a combinação de álcool e direção são as principais causas de acidentes.
Todos os anos, cerca de 40 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. É como se um avião com 90 pessoas caísse todos os dias no país. E para tentar reduzir o número de vítimas do trânsito, o Ministério das Cidades assinou um acordo e implementou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Entre as medidas que serão tomadas está a criação de um diagnóstico nacional de dados de segurança viária. A ideia é criar um grande banco de dados que reúne informações de órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito. O objetivo é usar essas informações para investir em políticas para a melhoria do trânsito. Os dados hoje são por diversas fontes. Por isso que a primeira estratégia, o primeiro passo é que nós tenhamos os dados mais assertivos possível coletados, para que a gente consiga formular políticas de acordo com cada estado. Como você tem uma realidade na cidade de Teresina é diferente absolutamente da cidade de Porto Alegre. Então que nós coloquemos políticas de conscientização, de educação e de que sejam assertivas por parte de cada região do país. No primeiro momento, dados de 9 estados e do Distrito Federal serão reunidos. Depois, será a vez de usar os dados de outros 16 estados. O objetivo final é reduzir pela metade o número de acidentes em 10 anos e, com isso, poupar vidas e custos. Precisamos juntar tudo. O que a gente tem, às vezes, é uma informação isolada, mas aquilo que nós gastamos com o Ministério da Saúde, pelo SUS, única e exclusivamente na internação, nós não acompanhamos uma reabilitação, um retorno à sua vida normal ou aquela sequela que fica, mas nós estamos gastando algo em torno de 250 milhões por ano só com a internação.